Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data. Tenho que perder a conta. Tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Tipo 4 sente a falta. E ele não sabe o que ele busca, ele sabe que ele busca. E a falta que ele sente não é da desconexão, e sim do distanciamento de algo maior. Porque a desconexão nunca aconteceu. A falta que ele sente se chama saudade. Saudade de um lugar, saudade da origem. E ele tenta preencher essa falta com muita coisa que está fora, até que ele consiga se lembrar, se recordar do caminho de volta para casa e entender, numa compreensão maior, que essa busca é uma busca que somente se traduz pela distância, e que ele nunca esteve excluído, que ele faz parte de algo maior como todas as outras pessoas, e que ele vem da origem, ele vem da fonte como todas as outras pessoas, e que ele é igual a todo mundo nessa jornada sagrada, e que o caminho dele é pertencer e sentir de volta a conexão com algo maior. E aí ele se sente preenchido, ele se sente fazendo parte. Bem-vindos ao mundo do tipo 4, que tem a paixão da inveja e da comparação, nessa busca incessante pela conexão, nessa busca pela saudade de uma vida distante. Bem-vindos ao mundo da criatividade, da beleza, ao mundo da intensidade e da profundidade do tipo 4. O tipo dos buscadores existenciais, o tipo da profundidade, o tipo daqueles que se acham excluídos por estarem longe do Criador. Alguém que quer conhecer e saber mais sobre a fonte, sobre a origem, porque esse é um ponto central para ele. A ideia santa do tipo 4 é a origem, é a fonte de tudo. Algo maior que faz com que a gente esteja aqui. E o tipo 4, nessa desconexão, ele começou a achar e ele acha que não faz parte, que ele não é filho dessa fonte. E ele começa a ter essa incrível sensação de exclusão, de rejeição, de abandono e de falta. E a atenção do tipo 4, ela vai no nível da personalidade para aquilo que falta nele. E o que falta justamente, o que ele acha que falta, é esta conexão com a fonte. É se sentir como todas as outras pessoas,
também filho, também fazendo parte. E aí aqui nesta vida, aqui no nível da personalidade, ele vai gostar muito de se sentir único, de se sentir exclusivo, como uma maneira de compensar isso de ele achar que não faz mais parte de algo maior, como todos nós fazemos. O tipo 4 vai começar a buscar fora aquilo que ele acha que perdeu, que é muito sensível para ele, que é o que acontece quando a gente chega nessa jornada, que é o distanciamento da fonte, do algo maior, mas nunca uma desconexão. E ele vai ter o vício da inveja, da comparação, de sempre achar que a grama do vizinho é mais verde do que a dele, que as pessoas têm coisas que ele não tem, que alguém conseguiu mais do que ele. E ele vai oscilar entre um complexo de inferioridade e um complexo de superioridade, muitas vezes dependendo do subtipo. E um tipo 4 vai ficar muito dentro dele, muitas vezes até ensimesmado. Diferentemente do tipo 2, que ele tem uma antena voltada para fora, o tipo 4 vai ter uma antena voltada para dentro, para o que eu estou sentindo, o que eu estou sentindo, eu, sendo muitas vezes um autorreferente e tido como um tipo individualista. Tipo 4, ele vai se perder dentro dele nessa tentativa de tentar encontrar e sentir o caminho de volta para casa. E na verdade o que ele sente, mas é muito importante isso, muitas vezes ele não percebe, é saudade. E aí diante dessa saudade, ele se torna mentalmente melancólico, né? Aqui no coração, ele fica sentindo a necessidade da comparação, achando, tentando encontrar aquilo que ele acha que falta, e do ponto de vista mental, ele fica melancólico, ele fica mais tristonho, como é um tipo da tríade dos emocionais e que já tem a tristeza bastante presente. Ele vai sentir a fixação mental da melancolia, uma doce saudade de casa. E muitas vezes o tipo 4 se apega, ele vai oscilar entre momentos de beleza, em que ele é capaz de ficar observando o mar por horas, observando a beleza das pessoas, com um olhar de beleza que nenhum outro tipo tem, como o dele, até olhando para questões ou olhando para coisas que aparentemente para outras pessoas não são belas, elas podem ser feias, e o tipo 4 olha e vê uma beleza profunda naquilo, e ele vai oscilar entre esta beleza e o apego à dor e ao sofrimento e a essa doce melancolia da saudade de casa. Muitas vezes, frequentemente, pela paixão da comparação, ele vai desvalorizar tudo que ele já conseguiu em detrimento das coisas que ele não tem. E é muito lindo conhecer o Eneagrama, porque o 4 ele vai ter uma oscilação emocional muito forte nesses dois momentos, nessas duas polaridades, entre se sentir conectado à origem, se sentir na virtude da equanimidade e estar apegado à dor e achar que ele não pertence, e muitas vezes ele acha que não pertence inclusive à família, ao planeta, ele se sente um excluído, e isso na abordagem da ancestralidade é muito forte no tipo 4. A oscilação emocional é algo, e eu atendo adolescentes, tenho um sobrinho adolescente tipo 4, é tanta emoção que ele não sabe lidar. Ele simplesmente, muitas vezes o tipo 4 fecha tudo aqui, porque pode ser tão dolorido aquilo, a dor da falta é tão grande,
E ele não consegue entender a falta do quê. E aí eu vejo pais e mães loucos, e aí é entender que essa falta tem uma origem muito profunda, tem a origem maior. E por isso ele vai ser sempre um buscador, ele vai ser meio excêntrico muitas vezes, ele vai ser o diferentão, porque de verdade ele se sente excluído. Falar do tipo 4 é falar de um tipo bastante criativo no nível da personalidade, um tipo que busca muito o significado de todas as coisas, como ele busca o significado de estar aqui nesse lugar, e isso é muito forte, né? Ele pode até ficar viciado e tudo tem que ter um significado maior, e tudo tem que ter algo maior e um sentimento envolvido, como se tudo que fosse mais calmo e equânime não tivesse muito valor. Tudo para ele tem que ser alguma coisa que exala muita emoção. Isso faz parte daquilo que o tipo 4 busca como significado, e que não está fora, está dentro, e que está conectado sim a algo maior, que nunca se desconectou. É que este ponto ligado à origem de tudo, para o tipo 4, é muito sensível, né? Ele vai ter mais do que os outros tipos uma sensibilidade maior ao ponto da origem, por ser a ideia santa dele. A virtude do tipo 4 vai ser a equanimidade, em que ele consegue estar em equilíbrio. E acho que, né, eu sou uma tipo 4, equilíbrio tem a ver, na minha experiência, em algumas vivências em que eu coloquei lá um pezinho no equilíbrio e na equanimidade, eu acho que se assemelha muito ao equilíbrio dos centros, ao equilíbrio do centro mental, do coração, e ao centro corporal, em que ele para só de sentir, muitas vezes sentindo o coração batendo tão forte, né, uma energia aqui, e essa energia ela vai para o corpo todo, inclusive para a mente, e esse momento de equanimidade é um momento fantástico, porque ficar sentindo o tempo todo, às vezes é muito cansativo. E o tipo 4, pela capacidade que ele tem da introjeção, né, que é o mecanismo de defesa dele, ele vai tentar trazer para dentro experiências de fora para tentar saciar essa falta que ele sente. É um pouco, no nível do ego, como se essa falta que ele tem e esse apego à dor fosse alguma coisa que não é o suficiente a minha dor. Eu ainda preciso ter a dor do outro junto comigo. E ele vai ser um tipo bastante esponja, né? O maior esponja do Enneagrama, na minha opinião, porque no sentido egóico, ele tenta pegar tudo que está ao redor dele para colocar dentro de si. De novo buscando esse preenchimento da falta. Tipo 4 é bastante autêntico, e ele pode ser mais autêntico ainda, dependendo do subtipo. Ele tem um senso estético ligado à beleza, que é bastante refinado, ele é bastante detalhista. Tipo 4 é muito compreensivo, ele é empático, ele é bastante humano, ele é um humanista, ele é bastante expressivo. Muitas vezes o tipo 4, para quem é mãe, pai de tipo 4, ele sente tantas coisas e que ele não consegue verbalizar, e aí ele vai se expressar através da criatividade, da dança, do desenho. Quem tem flecha 4, asa 4, realmente são pessoas bastante expressivas, por conta da intensidade das emoções. Ele não consegue expressar isso falando, olha, eu tô sentindo isso. Ele vai ter outras formas de expressão em relação à intensidade de emoção dele. Eles vão ter, num nível do ego, né, uma tendência ao drama, a serem dramáticos e a achar que a dor dele é maior do que a dor do outro. Também isso vai se intensificar para mais ou para menos, dependendo do subtipo. Vai ser retraído, vai ser temperamental.
tem a questão da melancolia, mas eles vão ter uma imaginação bastante romântica, muitas vezes são românticos por conta dessa necessidade de sentir o tempo todo, dessa intensidade o tempo todo. Muitas vezes eles vão ser bastante românticos e com uma tendência a uma imaginação de roteirista de cinema. Por conta dessa distância, que de novo é só uma distância, não é uma desconexão, ele tem uma visão de que ele tem uma crença de que ele só vai ser amado se ele for muito único, muito especial. Tipo 4 tende a ser aquele cara que vai ser o mais exótico, né, o gótico, aquela pessoa que vai ter uma imagem muitas vezes muito diferente. E ele tem muito medo de não ter uma identidade. Ele sente que ele precisa se sobressair para voltar a ser filho de algo maior, coisa que ele nunca deixou de ser, né? Essa busca pela origem para ele é muito forte. E muitas vezes essa necessidade dele de ter identidade e de ter uma importância leva ele a esse perfil um pouco mais diferente, mais exótico, misturada com essa tendência para o lado artístico, com esse senso refinado, estético, vai fazer dele um tipão bastante diferente. Ele se sente muito estranho em relação à realidade comum. E eu entendo que a cura do tipo 4 é uma compreensão maior do que o entendimento de que sim, ele faz parte do todo. E algumas experiências relacionadas à origem, e aí talvez eu discorde um pouquinho de alguns professores, não é que ele se sente conectado de novo a algo maior, a ele com E maiúsculo. Ele se sente pertencendo ao todo, como se não existisse mais eu e ele, ou eu e o todo. Ele sente finalmente que ele pertence ao todo, que ele é um só com o todo. Vai além de se sentir igual, né? Ele sente que ele pertence. Que não existe dualidade mais e nem polaridade. E é uma sensação das mais pacificadoras. Essa sensação de que você e o todo, você e o planeta, você e uma árvore são um só. E é claro que são momentos, né? Isso são momentos muito sublimes e que a gente, quando vai fazendo trabalho pessoal, tem acessos. E aí nós voltamos para esse nosso nível de consciência aqui, que é o nível humano, né? E aí ele tende a temer no nível da personalidade, que se ele não tiver essas emoções todas, eu vejo, atendo muitos 4s também, que eles falam, mas se eu perder toda essa intensidade, eu não vou ser criativo, a minha identidade vai desaparecer. E o 4 nada mais tem do que entender e aceitar numa compreensão maior de que todos nós somos iguais. Todos nós temos a criatividade para mais ou para menos e características X ou Y para mais ou para menos. E que muitas vezes a vida, ela não é feita desses momentos tão intensos e que tiram o ar. A vida é rotineira, ela é cotidiana, e a gente veio aqui para aprender a ser, né, no caso específico do tipo 4, a sermos equânimes. Falando um pouquinho só aqui, bem rapidamente, dos subtipos, porque depois eu vou gravar uma série somente falando de cada subtipo, do que é, né? Vem cá, Clara. Do que é o tipo sexual dominante, o tipo social dominante, o tipo autopreservação dominante de cada tipo, combinado com a paixão, e aí dá o subtipo. Eu vou gravar outros vídeos mais detalhados, tá? É só para ter uma ideia agora do que são os subtipos. E os subtipos do tipo 4, autopreservação, eles vão ser considerados os contratipos. Por quê? Porque eles são os que menos manifestam a emoção, diferentemente dos outros 4 que manifestam, que expressam mais a emoção. Ele vai ser o que sente a inveja menos aparente,
ele vai precisar, como caminho de desenvolvimento, aprender a sentir e aprender a expressar isso, porque muitas vezes ele é o mais durão, ele fala, vai, manda que eu aguento, pode mandar que eu aguento. E ele aprende, ele desenvolve uma capacidade de sofrer mais na dele, mais em silêncio, mais desse jeito mais durão, não transparecendo tanto, não falando muito sobre emoção, ele até ele evita muito contato, assim, 4 autopreservação, ele fala, isso é besteira, imagina, não tem nada disso. Eu digo que eles são um pouco mais durões, mas no fundo eles são tipo 4, né? Eles acabam demandando muito de si nessa história de serem os mais durões. Eles são empáticos, eles são humanitários, e eu percebo muito em trabalhos, né, quando a gente começa a fazer workshop e tudo mais, ele não se acha 4, né? Você dizer para um tipo 4 autopreservação, olha, você é um 4, você não deve dizer em tempo algum o tipo de ninguém, mas quando ele se sente incomodado muitas vezes com o tipo, que é uma boa reação, né, para se identificar com aquele tipo, e ele se vê como 4, ele fala, mas não é possível, eu não posso ser 4, né, porque ele é muito diferente, ele é o contratipo. Quando a gente fala do 4 sexual, a gente fala por natureza do sexual dominante, de alguém mais bravo, que tem uma fala mais sem filtro, que pode ser mais assertivo muitas vezes do que os outros tipos 4, e ele tem uma característica que para mim é muito frequente, que a dor nele vira raiva, né? Então um bom trabalho para ele é não sentir a raiva e acessar a tristeza de alguma situação eventualmente que ele tenha vivido. E na minha opinião ele vai ter um complexo de superioridade e que vai oscilar, tá mordendo o fio, um complexo de superioridade que vai oscilar com a inferioridade. Horas ele se acha o bam e horas ele se acha um nada, né? Eles vão ser extremamente fazedores, obviamente com muita energia do sexual e essa visão do senso estético do 4, eles vão ser capazes de construir coisas muito legais, com muita energia. Eles não têm tanta vergonha como tem o social, eles vão ser mais possessivos em relação ao sexual dominante, aquilo do é meu, bastante competitivos. A inveja, ela vai se mostrar mais numa forma de competição. E ele precisa aprender a sentir essa tristeza, como eu falei, ao invés da raiva. Quando a gente fala do 4 social, que é a descrição do 4 social do livro, como a gente diz, né? Ele é mais sensível, é por isso que eu sempre chamo a atenção que a gente não deve falar do instinto sozinho. Porque, por exemplo, o instinto social, quando a gente faz uma descrição somente do instinto social, o 4 social fala, eu não sou isso. Porque ele não vai ter essa necessidade que o social tem mais de palco, da superioridade, pelo contrário, o 4 social, ele é mais envergonhado, ele vai aparentar muito mais o sofrimento dele, ele vai expressar, ele vai ter uma familiaridade maior com o sofrimento, ele vai ser mais dramático, mas ele vai ser mais tímido, por exemplo. É um desejo muito contraditório de querer fazer parte, mas ter a vergonha do social mais ampla, mais externada. Ele vai ser o mais triste, ele vai aparentar uma tristeza em processos assim de workshops e tudo mais. Tem 4 que ele não consegue nem levantar a cabeça, moças assim, elas ficam mais cobertas e ele vai tender sempre a achar que a dor dele é maior que a dor do outro, que ele tem, né? Ele vai se comparar muito, vai competir menos, ao contrário do sexual, e ele sempre vai achar que a dor dele é maior que a do outro. É o 4 mais sensível mesmo, o 4 social. Bom, o movimento das flechas, né, do tipo 4 é algo muito importante, como é para todos os tipos, porque o tipo 4, a primeira flecha, né, que sempre é a contra-flecha, quando ele vai para a flecha 1, ele firma os pés no chão, ele enraiza, ele cria corpo, ele pega a energia da terra de fazer,
e de não fazer só aquilo que ele acha que tem significado, aquilo que vai dar que vai reforçar a identidade dele. Ele vai fazer o que tem que ser feito. E é muito legal ir para a flecha 1 também, porque a gente sai daquele campo das ideias e de ficar na imaginação e vem para um campo onde há mais senso de realidade, que é na flecha, né, do tipo 1, que é a primeira flecha que o tipo 4 vai. Ele vive o momento presente, para de sonhar tanto, ele controla inclusive melhor as emoções dele que oscilam, porque quando ele começa a oscilar muito falta corpo, ele tira o pé da realidade e ele entra na imaginação, e quando ele vai para a flecha 1, ele pega essa criatividade que ele tem, que é uma criatividade muito legal, e ele consegue implementar, ele consegue colocar em ação, ele consegue fazer acontecer e com mais disciplina. Eu diria que o primeiro movimento do 4 de ir para a flecha 1 já começa a mudar bastante coisa. Ele volta já com essas características, né, essas habilidades, essa energia mais integrada, né? Eu, como tipo 4, eu acesso muito a flecha 1 e entendo que a gente acessa a flecha em níveis de consciência diferentes. Também dá para ir para a flecha 1 e ficar chata e ficar muito no certo e no errado, dependendo do nível de consciência em que você está naquele momento, na minha opinião. E aí o tipo 4 volta, né, entendendo que aí nós estamos falando do movimento positivo, em que ele vai para a flecha num bom nível de consciência e ele pega o melhor da flecha. E aí ele volta e ele vai para um ponto que é de bastante dificuldade, né? Historicamente disse que a flecha a favor é a flecha mais difícil do ponto de vista de desenvolvimento. Ele vai para a flecha 2 e aí ele olha para fora, o que eu acho que é especialmente curador para um 4. Ele deixa de lado aquilo do eu, que eu tô sentindo, eu, e ele olha para fora, e ele vai olhar para o outro, ele vai aceitar, ele vai apoiar, ele vai dar carinho, e aí esse ato da doação, ele tem a sensação, né, a sensação de perda, de tristeza, ela melhora muito. E aí tem outros vídeos que eu já falei no sentido do acesso ao amor incondicional, né? Porque amar a nossa família, nossos filhos é fácil. Difícil é ter um amor incondicional para alguém que eu nunca vi na vida. E esse para mim é o verdadeiro acesso ao coração. E aí o tipo 4 vai ter acesso não só ao amor condicional, ao amor das pessoas com quem a gente convive, mas ao amor incondicional também de ajudar alguém que tá lá na esquina sem comer, e termina essa sensação de ter sido abandonado, porque ele vê que existem outras pessoas e que cada um vai ter a sua ferida, que não é só ele. Ele para de ser tão autorreferente e de não achar que só ele tem sofrimentos, que só ele foi abandonado, que só ele foi rejeitado, e ele entende que o Enneagrama traz 9 tipos de feridas, e o Enneagrama traz um caminho de volta para casa para 9 tipos, e não só para ele. E que todos os tipos tiveram esse distanciamento no momento em que nós viemos para cá. E aí ele vai ter a possibilidade de contato com a origem. Ele vai ter a possibilidade de contato com essa conexão maior, que é aquilo que ele sempre busca. É importante dizer que o tipo 4, no nível de consciência mais baixo, ele não sabe o que ele busca. Daí, eu repito aqui, a importância do Enneagrama. Ele vai entender, pelo menos, né, um primeiro passo, já é saber o que ele tanto busca fora, e que ele sempre vai estar descontente, meio que incontentável, não sei se existe essa palavra. Ele não sabe o que ele está buscando. E no momento em que a gente começa, né, por isso que o tipo 4, na minha opinião, eu concordo muito com o que o Padre Domingos diz, ou ele está muito longe do divino, ou ele está muito perto do divino, né? Ele vai para extremos, muitas vezes, de brigar com o divino. E aí lá na ancestralidade eu vou falar mais sobre isso. Alguns pontos importantes para falar. O primeiro deles é que, devido à alta capacidade de introjeção que o 4 tem,
né, que é trazer o que está fora para dentro. Ele introjeta também emoções, e principalmente emoções, porque o que ele sente muitas vezes não é o suficiente, e ele quer preencher, ele sente a falta, como eu já falei. E Hans Hudson, né, na minha opinião, o maior autor da atualidade sobre Enneagrama, fala que uma das atividades que são principais para o tipo 4, para o desenvolvimento dele, são as constelações. Porque ele pode, do ponto de vista ancestral, trazer com ele uma carga emocional também herdada e introjetada. Daí essa capacidade da introjeção atrapalhar bastante, porque se o tipo 4 já não dá conta das emoções dele, ele ainda vai ter que dar conta do que não é dele, daquilo que é a carga ancestral, que nós herdamos por lealdade sistêmica sempre, por amor, e aí tudo fica mais complexo. Então, ir constelando e fazendo exercícios de constelação é bem importante. Do ponto de vista, eu costumo sempre falar do Enneagrama em 3 pontos, falando de um nível comportamental, um nível de alma, e esse nível comportamental e o de alma são níveis conscientes em nós, claro, depois de trabalhos, né, depois que você começa o teu processo de despertar, e um nível espiritual, que aí esse nível espiritual ele já não é mais tão claro assim ou consciente. Do ponto de vista comportamental e de alma, os próprios instintos já dizem, e o tipo 4 especialmente, por ele ter essa questão relacionada a essa crença de que ele se desconectou da origem, ele vai muitas vezes até buscar essa ausência no nível de alma, no pai e na mãe. É muito comum, tipo, os 4 que falam, não sou desse planeta, eu não sou filho desse pai e dessa mãe, e é como se ele, especialmente o tipo 4 sexual, né, lembrando lá dos instintos, lembra, o autopreservação vai ter questões maiores com a mãe, o autopreservação dominante, o social dominante vai ter questões relacionadas ao pai, e o sexual dominante, ele vai ter questões relacionadas ao pai e à mãe. E o 4 sexual, eu vou falar isso depois mais rapidamente lá nos subtipos, ele vai ter uma questão relacionada frequentemente à rejeição do pai e da mãe. Porque ele busca, e como ele não sabe o que ele busca, isso é muito importante. O tipo 4 é um buscador, mas ele não faz muita ideia, ele vai buscar fora aquilo que está dentro, ele não tem ideia do que ele está buscando, que o que ele busca é esta suposta conexão perdida. Ele vai muitas vezes contar isso no pai e na mãe. E sentir como a ferida dele é essa, sentir a rejeição do pai e da mãe, que pode existir ou nem existir. É comum que tipos 4 na infância, eles tenham tido, vem cá, Clara, vem cá, eles tenham tido uma questão relacionada à rejeição também. Ou não, tá? Mas isso é frequente. Vem cá, mami, vem cá, vem aqui. Ela resolveu brincar aqui agora na minha gravação, ela sempre fica muito alegre. Vem cá, fica aqui, mamãe, quietinha. E por que muitas vezes o tipo 4 vai ter essa questão com o pai e com a mãe? Porque ele se sente excluído. E aí a questão maior, e que se trabalha muito nas constelações, é a força do amor do pertencimento. Momento em que ele percebe que a tentativa de se sentir único, de se sentir exclusivo, é uma tentativa de ser visto, é uma tentativa de fazer parte, de se sentir novamente conectado ao todo e a algo maior. É algo que nunca deixou de acontecer. Isso é uma crença, é a construção do tipo 4 de que ele não faz parte. Acredito, não sei se depois vocês podem me mandar mensagens caso algo não tenha ficado claro. Mas ele vem com o sentimento de que, por ele ter se distanciado da fonte, ele acha que ele não faz mais parte. E a tentativa dele aqui vai ser de ser o exótico, o exclusivo, o único para ser visto. E o caminho de desenvolvimento do tipo 4 vai ser um caminho de se sentir conectado ao todo, de se sentir igual a todo mundo, porque nós temos 9 caminhos para o divino e não um só. E aí ele vai entender o quanto ele
o quanto ele faz parte. Até quando eu vou falar lá nos subtipos, mas o 4 social ele quer fazer parte e aí ele acaba com vergonha, ele quer ir, mas ele não quer, enfim, porque isso tem causas maiores, né? Falar sobre o tipo 4 do ponto de vista sistêmico, quietinha. Falar do tipo 4 do ponto de vista sistêmico é falar que ele precisa novamente trabalhar as questões relacionadas a pai e mãe, principalmente, e a algo maior que é realmente aquilo que nos traz aqui. Essa fixação no pai e na mãe, na minha opinião, na minha vivência, em tudo que eu já vi, ele fixa e culpa o pai e a mãe por uma ausência e por uma desconexão que ele sente que é dele. E ele não consegue entender que pai e mãe são somente canais para que a gente venha para essa jornada. O que de fato é a fonte de tudo é algo maior, e não o pai e a mãe. E quando ele começa a compreender isso, e quando nós fazemos trabalhos de constelação principalmente, ele melhora muito. Porque ele tira essa fixação da culpa do pai e da mãe na busca pela origem dele. Entendem? É um processo complexo. Eu espero que eu tenha conseguido me fazer entender aqui. Ele para, muitas vezes, o 4, ele para de ter esse apego à dor. E como eu falei, eu vou falar um pouquinho, o 4 sexual, quando ele sente dor, ele quer que o outro também sinta. E ele tem aí algumas nuances de crueldade para dizer, olha, eu tô sentindo dor, eu também quero que você sinta. E tudo isso começa a se resolver de um ponto de vista muito maior, quando ele percebe sim que ele faz parte, né? Eu acho que tem lá o ponto da equanimidade e tem um ponto de estar na ideia, de colocar um pezinho na ideia santa, e que eu discordo de alguns professores, quando a gente tem algumas experiências, né, em trabalhos profundos e a gente percebe a ideia santa, o tipo 4 não existe, ele não vai dizer eu pertenço ao todo, não existe mais eu e o todo, existe algo que é uma coisa só. Quando a gente sente de fato a conexão com a origem, a gente se sente pertencendo ao todo e sendo o todo. Sendo. Não existe eu e o todo. É como se fosse alguma coisa única. É o caminho do uno mesmo. É uma experiência, obviamente, que a gente vai lá, põe o pé e depois volta. E volta aqui para o nosso nível de consciência médio, que é onde nós estamos e onde nós viemos aprender. E o tipo 4 aprende que vão ter dias em que ele vai ter emoções legais, dias que ele vai estar triste, dias que ele vai estar bem, e o fato de ele estar bem não vai significar uma ausência da dor. Ele vai ter um desapego maior à dor. Eu agradeço muito ao tipo 4, eu sou uma tipo 4, a gente começa a entender que mesmo quando eu não estou bem, por exemplo, do ponto de vista físico, né, e às vezes são doenças que são impactantes na nossa vida, a gente consegue sentir alegria. Mesmo não estando bem fisicamente, a gente começa a entender que há algo maior, e de uma maneira muito profunda, essa compreensão de que algo maior rege tudo isso aqui. Algo maior que a gente procurou tanto essa conexão, achando que estava desconectado, mas a gente só não se lembrava. E daí a recordação de si, e de o Enneagrama fazer parte aí dos 9 caminhos da lembrança de si. Obrigada aos tipos 4, que atuam muito em todos os trabalhos, com a intensidade deles, de quando acessam as emoções primárias, eles levam a sala e conduzem a sala para trabalhos bastante profundos, por conta da própria intensidade e por ser a emoção primária uma emoção curadora, eles iniciam os trabalhos, eles ajudam as pessoas a abrirem o coração, porque eles têm um grande acesso ao coração. Gratidão a todos vocês e muita gratidão ao tipo 4.